Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de como a nossa Constituição Federal, a de 1988, lida com os direitos humanos. Isso aí. Temos como base um material bem completo, um e-book sobre isso, e a ideia aqui é entender mesmo como essa proteção funciona e qual o papel dos tratados internacionais, né? Exato. Então vamos lá, como a gente começa a desembrulhar isso? Bom, acho que o ponto de partida é o contexto, sabe? A Constituição de 88 não veio do nada. Ela nasceu logo depois de um regime autoritário. A ditadura, claro. Pois é. Por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. O foco era total em garantir direitos. E logo no comecinho, no artigo 1º, tem um pilar central, a dignidade da pessoa humana. Assim, isso é listado como um dos fundamentos do Brasil. Quer dizer, já começa dando tom de tudo, né? Faz todo sentido. A dignidade como base. Mas, a Constituição não para aí, né? Ela traça um caminho, estabelece objetivos bem claros. Sim, o artigo 3º fala disso. Isso, tipo, construir uma sociedade livre, justa, solidária. Erradicar a pobreza, promover o bem de todos, sem discriminação. Parece uma tarefa ativa, né? Não só palavras no papel. Com certeza. É um projeto de país. E tem também aquele olhar para fora, para as relações internacionais. A prevalência dos direitos humanos. Exatamente, no artigo 4º. Mostra que o Brasil se compromete com isso, não só internamente, mas também na sua política externa. Ok. E para garantir que esses compromissos tão sérios não sejam, desfeitos facilmente, existe alguma trava? Existe, e é uma trava bem forte. As chamadas cláusulas pétreas. O nome já diz, né? São como pedras fundamentais, que não podem ser mudadas. O artigo 60, parágrafo 4º, diz que propostas de emenda que tentem abolir certos pontos essenciais nem podem ser discutidas. E adivinha o que está lá? Imagino que os direitos e garantias individuais. Na mosca, os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. É uma blindagem, uma proteção reforçada para esses direitos. Isso dá uma segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, você disse que o foco era garantir direitos. Essa lista que está na Constituição, no título 2, é tudo que temos ou tem mais espaço? Olha, e aqui tem um ponto fascinante. A lista não é fechada, não é exaustiva. Ah, interessante. O próprio artigo 5º, no parágrafo 2º, diz isso claramente. Ele fala que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros. Outros de onde? Outros que venham dos princípios que a própria Constituição adota ou, e aqui é chave, de tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Entendi. Então a Constituição é meio que porosa, aberta a incorporar mais direitos. Exatamente. Isso torna a Constituição um organismo vivo, sabe? Capaz de evoluir e absorver novas compreensões sobre direitos humanos ao longo do tempo. É uma abertura, sim, fundamental. E essa abertura, bom, isso me leva a pensar numa mudança mais recente, né? Aquela emenda constitucional 45 de 2004. Ela mexeu bastante nessa relação de tratados. Mexeu, e muito. Foi uma inovação bem significativa. Essa emenda criou um procedimento especial lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Que procedimento é esse? Ela diz o seguinte: se um tratado internacional sobre direitos humanos for aprovado no Congresso Nacional de um jeito específico, tipo como? Como se fosse uma emenda à Constituição mesmo. Precisa passar em cada casa do Congresso, Câmara e Senado, em 2 turnos de votação e ter um apoio gigante. 3/5 dos votos dos membros de cada casa. Nossa, é um quórum bem alto. E se conseguir essa aprovação toda, aí vem a grande mudança. Esse tratado passa a ter o status, a força de uma emenda constitucional. Ele entra para o bloco de constitucionalidade. Uau! Isso já aconteceu. Temos tratados que passaram por esse processo e hoje são como parte da Constituição. Temos sim. Alguns muito importantes, aliás. O primeiro foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Ah, lembro disso. Depois veio o Tratado de Marrakech, que é super importante para facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas ou com outras dificuldades de leitura. Sim, muito relevante. E mais recentemente, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Todos esses hoje têm força constitucional no Brasil. Entendi.
Então, alguns tratados específicos, aprovados desse jeito super qualificado, viram quase parte da Constituição. Mas e os outros tratados de direitos humanos? Aqueles que o Brasil já tinha assinado antes de 2004 ou os que foram aprovados depois, mas sem esse quórum todo? Como eles ficam? Ótima pergunta, porque existem muitos tratados importantes nessa situação, né? O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Exato. Bom, para esses, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu uma posição. Eles não têm força de emenda constitucional, mas também não são leis comuns. Então eles estão onde? No meio do caminho. Isso, é como se tivessem um status especial, que o STF chamou de supralegal. Supralegal, acima da lei, mas abaixo da Constituição. Perfeito. Pense assim, eles estão acima de qualquer lei ordinária, de qualquer lei complementar, mas ainda estão subordinados à Constituição Federal. Entendi. Então uma lei comum não pode contrariar um desses tratados. Mas, se houver um conflito com a Constituição prevalece. Exatamente. É um reconhecimento da importância desses tratados, né? Dá uma força extra para eles no nosso sistema jurídico. Faz sentido. Temos então essa hierarquia. Constituição no topo, aí vem esses tratados com status de emenda, depois os tratados de direitos humanos supralegais e só então as leis comuns. Basicamente essa é a estrutura. E para garantir que tudo isso funcione na prática, quer dizer que essas normas, sejam as constitucionais, sejam as supralegais, sejam cumpridas, existe algum mecanismo para, digamos, puxar a orelha se houver violações graves, especialmente pensando nas obrigações internacionais do Brasil? Existe sim, e foi outra criação daquela mesma emenda 45. É o chamado Incidente de Deslocamento de Competência, o IDC. IDC. Como funciona isso? É um instrumento bem sério para casos extremos mesmo. Funciona assim: se estiver ocorrendo uma grave violação de direitos humanos e houver um risco real de o Brasil descumprir obrigações de tratados internacionais, porque as autoridades locais não estão agindo ou estão falhando. Tipo, a Justiça Estadual não está dando conta do recado. Isso. Nesses casos, o Procurador-Geral da República pode acionar o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e pedir para quê? Para deslocar a competência daquele caso. Tirar da Justiça Estadual e levar para federal? Exatamente. A ideia é assegurar que o Estado brasileiro como um todo cumpra suas obrigações internacionais de direitos humanos. É um mecanismo para garantir a responsabilidade federal. Entendi. É um recurso para situações bem graves mesmo. Bem grave, sim. Não é para ser usado a toda hora. Então, tá. O panorama que se desenha é de uma Constituição que, bom, não só afincou bases muito sólidas lá em 88, com a dignidade, as cláusulas pétreas, a lista de direitos, mas que também é inteligente, né? Criou jeitos de conversar com o direito internacional, de trazer esses tratados para dentro e dar um peso real para eles no nosso dia a dia jurídico. Sem dúvida. É uma arquitetura bem pensada que tenta equilibrar a soberania nacional com os compromissos internacionais de direitos humanos. Certo. Isso, sabe, nos leva talvez a uma reflexão final, voltando àquela ideia da Constituição como um documento aberto, vivo. Se a própria Constituição diz lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos que ela lista não são os únicos, que outros podem surgir dos princípios dela ou de tratados. Sim. Fica a pergunta, né? Quais novas demandas por dignidade, por justiça, por igualdade que talvez ainda nem estejam escritas formalmente numa lei ou numa convenção nova, quais dessas demandas já poderiam ser entendidas como direitos fundamentais implícitos? Direitos que já estão ali, sabe? Esperando reconhecimento, com base nos valores que a Constituição Cidadã abraçou lá atrás, em 88. É uma boa provocação para a gente pensar. Que outros direitos já estariam escondidos nos princípios da Constituição? Pois é. Fica aí a reflexão sobre o potencial ainda não explorado dessa abertura constitucional.